Segunda Reis, capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias seu pai tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Jeová fez com que o rei fosse atingido por lepra, e ele continuou leproso até o dia da sua morte. Ele permaneceu numa casa separada, enquanto Jotão, filho do rei, ficou encarregado da casa, julgando o povo da terra. Quanto aos outros acontecimentos da história de Azarias, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Azarias descansou com seus antepassados, e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 38º ano de Azarias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel em Samaria, e reinou por 6 meses. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como seus antepassados tinham feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o golpeou em Ibleão. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Zacarias estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra que Jeová tinha falado a Jeú: 4 gerações dos seus filhos se sentarão no trono de Israel. E foi assim que aconteceu. Salum, filho de Jabes, tornou-se rei no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Então Menahem, filho de Gadi, foi de Tirza a Samaria, e golpeou Salum, filho de Jabes, em Samaria. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Salum e a sua conspiração estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Depois de sair de Tirza, Menahem atacou Tifsa e todos os que estavam nela, no seu território, porque não abriram o portão para ele. Ele golpeou a cidade e rasgou o ventre das mulheres grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei sobre Israel, e reinou por 10 anos em Samaria. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Durante todos os seus dias, não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Pul, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que ele o ajudasse a fortalecer seu domínio sobre o reino. Menahem arrecadou a prata de Israel, cobrando-a de homens ricos e importantes. Ele deu ao rei da Síria 50 ciclos de prata por cada homem. Então o rei da Síria recuou e não ficou no país. Quanto aos outros acontecimentos da história de Menahem, tudo o que ele fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Menahem descansou com seus antepassados, e Pecaías, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então seu oficial, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, e acompanhado de 50 homens de Gileade, ele golpeou Pecaías junto com Argobe e Ariê, em Samaria, na torre fortificada da casa do rei. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Pecaías, tudo o que ele fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá,
Peca, filho de Remalias, tornou-se rei em Israel, sobre Israel em Samaria, e reinou por 20 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e tomou Ijon, Abel, Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para o exílio na Síria. Então, Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o golpeou e o matou, e tornou-se rei no seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Os outros acontecimentos da história de Peca, tudo o que ele fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Uzias seu pai tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Foi ele quem construiu o portão superior da casa de Jeová. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jotão, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Naqueles dias, Jeová passou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Depois Jotão descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu antepassado. E Acás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.